Boa noite a todos. Seja uma noite graciosa para todos nós. Que nós saiamos daqui fortalecidos e revigorados. Nós vamos fechar os olhos por alguns instantes, fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Pai que abençoe a cada um de nós. Que toda aquela angústia, toda aquela agitação que trouxemos conosco nesse instante possa ser dissipada, para que a nossa mente clara e lúcida possa bem assimilar as lições que serão ministradas. Se houver em nosso lar, ou que seja do nosso conhecimento, algum irmão ou irmã necessitado de atendimento, necessitado de energias, de força, para superar o atual estado em que se encontra, que nós levemos nosso pensamento a eles, colocando-os na nossa tela mental e fazendo com que as energias sutis do nosso coração possam atingi-los. Nosso amor, nossa fraternidade, nossa caridade. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa. Tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Uma pergunta que sempre paira na mente de todos é: quem nós somos? O que somos? Nós nos conhecemos como seres humanos, portadores de uma certa inteligência, um certo grau de evolução na questão das virtudes, um certo avanço intelectual, mas que mais? Que a gente vive algumas décadas nesse orbe, a gente nasce bem simplesinho, vai crescendo, adquirindo informações, posteriormente, na fase madura, começamos a trabalhar, construir família, desenvolvemos a nossa vida social, envelhecemos e posteriormente, pelas leis naturais, desencarnamos. Essa é a nossa vida? Será que é só isso? Para a gente traçar um paralelo do que nós estamos fazendo aqui, é preciso compreender quem que nós somos, o que nós somos. Sem saber o básico, como que nós vamos no avançado? Então, a palestra de hoje justamente vai ser para elucidar sobre isso, quem que nós somos. Nós bem sabemos, se não pelo lado religioso, pelo lado intuitivo, que mesmo depois que os nossos olhos físicos se fecham para essa vida, eles se abrirão em outro lugar para uma outra vida. Isso em todos os povos, em todos os lugares do planeta. É intuitivo, Senhor. Mas por que está encalacrado isso
esse pensamento em todas as nações, em toda a civilização. Por acaso ou porque isso já está registrado em cada um. Nós somos espíritos multimilenários. Já tivemos muitas e muitas e muitas vivências. E cada uma delas serviu como experiência para adquirirmos conhecimento, desenvolvêssemos os nossos potenciais. Vamos recuar um pouco no tempo e vamos traçar um paralelo de como éramos no início da nossa formação. Não quero adentrar uma matéria muito mais complexa e difícil de ser colocada, que é a vida em outro reino. Então nós vamos partir de um ponto, que é quando nós chegamos à condição hominal. Nessa condição hominal, caracterizada pelo ser humano, o que é marcante para determinar o que é um ser humano é que, a partir desse instante, ele passa a ter um tal do pensamento contínuo, ou seja, por mais que ele queira, por mais que nós queiramos, a gente não consegue parar de pensar um segundo sequer. Essa é a característica marcante do ser hominal. Só para traçar um pequeno paralelo, no reino animal, os nossos irmãos inferiores, eles possuem fragmentos de razão, de lucidez. Isso que nós temos no pensamento contínuo, eles têm fragmentos, de acordo, logicamente, com cada espécie. Ok? E à medida que eles forem desenvolvendo isso por muitos e muitos milênios, vão chegar a uma condição superior. Porém, não quero entrar nesse mistério. Vamos partir de nós, hominais. Tá, mas o que caracteriza a gente? A gente sabe que nosso corpo é perecível. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, vamos desencarnar. E aí, o que continua vivo? O que continua ativo? O nosso espírito. E a gente sabe o que é o nosso espírito? Então, vamos fazer um pequeno esclarecimento do que nós somos. Nós somos dotados do princípio inteligente. Esse princípio inteligente é aquela parte que pensa, vamos dizer assim, que é o motorista da nossa existência, é o nosso pensamento. Esse é o princípio inteligente. Ele é imaterial, ou seja, não tem matéria alguma, é pura energia. Se eu posso classificar com alguma palavra existente, né, conhecida nossa, é energia. Uma energia logicamente inteligente. Só que essa energia, para ela se relacionar no mundo físico, ela não consegue. Não tem como. Não tem como essa energia mudar, né? Animar o corpo físico. Ele precisa de um intermediário, algo que possa fazer essa ligação do corpo espiritual, aliás, do espírito, com o corpo físico, que é o que nós chamamos de perispírito. Perispírito que está entre o espírito e o corpo, por isso, perispírito. É o chamado corpo espiritual. Isso em muitas e muitas religiões, ele é retratado com nomes distintos. Porém, aqui na doutrina espírita, foi dado o nome de perispírito, quer dizer, está em volta do espírito. Muito bem, quando nós desencarnamos,
quando retornamos para o plano espiritual, o que volta? Volta o nosso espírito juntamente com o perispírito. Por isso que nós temos relatos abundantes de pessoas, por exemplo, que viram desencarnados. Em determinado momento eu vi o meu avô, vi o meu pai, vi um ser desconhecido em determinado lugar. O que está se vendo? Está se vendo o espírito? Não, está se vendo o perispírito. O corpo espiritual. Lógico que ambos estão unidos, né? Ok? Então, quando nós desencarnamos e retornamos para a pátria espiritual, nós retornamos o nosso espírito e o nosso perispírito junto. E é o seguinte, o perispírito nos acompanha desde os primórdios, ele evolui assim como a matéria evolui, assim como tudo evolui. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, o nosso perispírito vai modificando-se também, para melhor. Tanto é verdade que a nossa aparência hoje, em 2024, é muito mais equilibrada, mais bela do que em tempos recuados. Porque a evolução é constante. E esse aperfeiçoamento é passado do corpo físico para o perispírito. De acordo com a nossa evolução moral, nossa melhoria, isso vai imprimindo no nosso perispírito novas características. E ele vai se aperfeiçoando. Então, nosso corpo está em completa evolução, constante evolução. Estamos constantemente nos aperfeiçoando. Essa geração tem uma característica. As próximas que virão terão melhores características, melhores possibilidades, melhor entendimento. E isso é necessário, faz parte do processo evolutivo do planeta. Imagine se nosso cérebro não se adequasse. Olha quantas coisas que nós hoje em dia fazemos quase que instantaneamente, sem raciocinar, que se comparássemos com tempos adequados, seria praticamente impossível. A vida vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai se tornando mais dinâmica, e o nosso corpo também. Muito bem. E uma das maiores perguntas, principalmente nos tempos atuais, que são feitas para nós, é com relação ao seguinte: nós somos masculinos ou nós somos femininos? Se a gente analisar uma vida só, uma só existência, logicamente, naquela que você se encontra, é aquela que você está mais habituado. Você não pensa assim, eu, homem, num corpo feminino, ou eu, mulher, num corpo masculino, geralmente. Mas há de se notar que nos tempos atuais houve uma grande revolução nesse sentido. E por que isso aconteceu, está acontecendo? Não é uma coisa nova, em toda a história da humanidade isso ocorreu. Mas vamos partir de um ponto crucial para a gente compreender isso. É o seguinte: nós falamos que nós somos um espírito, a parte pensante, que possui um perispírito que é só um intermediário. Ele é moldável, plasmável de acordo com o pensamento, com a parte inteligente. Ok. Então esse espírito é de qual gênero? Não tem gênero. Já ouviram falar, né? Qual o sexo dos anjos? Os anjos não têm sexo. Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Porque estão num processo tão adiantado de evolução que isso é irrelevante
Isso é necessário para nós encarnados nesse estágio que nós nos encontramos. Mas lá na frente, será? Bom, se o nosso espírito não tem essa característica, a característica ela é dada a partir do momento da concepção, onde há a geração ali do novo ser, que aí vai se ter um gênero. Então, qual é realmente o sentido disso? Porque nós vimos tanto na história da humanidade, e principalmente nos dias atuais, pessoas do sexo feminino tendo, logicamente, atração por pessoas femininas, e do sexo masculino por pessoas masculinas. Por que isso se dá? É a grande pergunta que se tem e que causa, em alguns lares, muitos dilemas, muitas dores, muito sofrimento, tanto para quem está nessa condição, quanto para os pais ou os familiares, porque não entendem esse processo. Veja bem, nós estamos nesse mundo para desenvolvimento das nossas potências. Somos espíritos, vamos comparar esses espíritos como sementes. Uma semente possui tudo necessário para o desenvolvimento de uma árvore frondosa, frutífera, né? E nós somos essa semente que está em processo de desenvolvimento. E esse processo possui muitos estágios. A partir do momento que a gente reconhece que o nosso espírito não tem um gênero, mas nós estamos estagiando num plano físico aonde imperam dois gêneros, é natural que estagiemos em ambos, para que possamos desenvolver as potências que cada gênero pode propiciar ao ser. Agora, imaginemos uma situação assim. Faz de conta uma determinada pessoa, ela reencarnou 5, 6, 7, 8, 10 vezes seguidas no gênero masculino. Todas aquelas impressões ficam muito lacradas, muito assimiladas naquele espírito. Então, posteriormente, ele tem que desenvolver a outra área, a área mais do sentimento, a área da força, da energia, do trabalho, ele já desenvolveram, mas precisa desenvolver agora a área mais sentimental, de ligação com as outras pessoas, ligação com os filhos. Precisa renascer no gênero feminino. Mas são tantas encarnações direcionadas no gênero masculino, que quando ele se reconhece reencarnado num corpo feminino, não aceita. E isso é natural, um processo natural. Mas há necessidade do desenvolvimento. Talvez muitos não consigam, primeiramente, se adaptar. E acontece que eu não preciso explicar para vocês, todos sabem. Mas esse é um processo natural do ser humano. Todos nós que somos reencarnacionistas sabemos que tivemos milhares de vidas, nem são centenas, são milhares, para chegarmos até o ponto que estamos. E nessa estagiamos num corpo feminino, num corpo masculino, desenvolvendo os nossos potenciais. E se hoje nós temos um coração já fraterno, um coração adocicado, temos empatia para o próximo,
nós temos sensibilidade, pode ter certeza, muito disso foi desenvolvido quando estávamos reencarnados em corpos femininos. Isso nós temos a dinâmica do trabalho, da força, da realização, de ser o alicerce. Muito disso nós aprendemos quando estávamos na condição masculina. Muitas pessoas com preconceitos associam o quê? A homossexualidade, que nada mais é do que esse desalinho temporário, né? Essa inadaptabilidade, né? Natural, temporária, e com o passar do tempo, com o passar das existências, o indivíduo vai se aperfeiçoando nesse campo sentimental. Muito o que acontece no preconceito é porque as pessoas ainda estão muito ligadas a conceitos arcaicos, ou seja, não abriram a sua mente para o entendimento. A gente não pode comparar de forma alguma a homossexualidade com irresponsabilidade sexual. Porque a irresponsabilidade sexual, ela existe tanto no homossexualismo quanto no heterossexualismo. Então, são coisas do ser humano. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que respeitar os indivíduos como eles são. Pois todos nós somos seres humanos, todos temos sentimentos, todos temos sonhos, todos estamos num estágio da nossa vida precisando de um ombro amigo, precisando concretizar aquilo que nós imaginamos, nos realizar como profissionais, como chefes de família, como trabalhadores do bem. Qualquer tipo de discriminação está fora de questão. Comportamentos é uma coisa. Comportamentos inadequados são inadmissíveis em qualquer cidadão. Porém, o estágio em que cada um se encontra deve ser respeitado. Quando retornarmos para o plano espiritual, vocês imaginam assim, nós retornaremos de que forma? Com o corpo masculino ou com o corpo feminino? O corpo perispiritual nosso é altamente plasmável. Quem o molda é o nosso espírito, o nosso pensamento, a nossa vontade. Ela é determinante para que a gente possa manifestar-se em outro plano, conforme a nossa preferência. Então, vamos supor que eu, reencarnado hoje, num corpo masculino, posso retornar para o plano espiritual num corpo feminino? Posso. Aí a pergunta, se eu posso retornar para o plano espiritual no corpo feminino, eu sou masculino ou sou feminino? O espírito não tem sangue. Nós estamos estagiando no plano físico, ora de um jeito, ora de outro, para desenvolvimento das nossas potências. Então, esse grande conflito que existe atualmente está desmistificado. Somos, na realidade, irmãos e devemos apoiar uns aos outros.
todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres. Muito bem. Então já sabemos o que somos. E quando retornamos ao plano espiritual, o que acontece? Ou melhor, quando desencarnamos, o que acontece? A maioria de nós pensa assim: vamos, conforme eu falei anteriormente, vamos para o plano espiritual. Nem sempre. Sério? Sério. Nem sempre. Às vezes, desencarnamos e ficamos aqui, no plano físico. Muito comum isso acontecer. Por quê? Estamos muito materializados ainda. Ligamos-nos àquilo que queremos. E o que nós queremos? Queremos continuar a nossa vida, na conta da nossa família, do nosso trabalho, da nossa fortuna, dos nossos amigos. Ficamos muito apegados e, logicamente, vamos estar junto com as nossas preferências. Aqueles que já evoluíram um pouquinho, entendem um pouquinho mais, têm um conhecimento, um intelecto mais desenvolvido, assim como as suas virtudes, os seus sentimentos, têm maior facilidade de alçar o plano espiritual. E aqueles que são maus, realmente praticaram inúmeras barbaridades, são promíscuos, são desonestos, são temporariamente maus, geralmente a eles o que vai suceder é ser atraído para regiões mais densas, aonde existem espíritos do mesmo naipe, da mesma condição. Os iguais vão estar juntos. Então, é diferente do plano físico, do plano espiritual. Aqui está todo mundo junto, reunido. Tá? Ninguém consegue determinar se uma pessoa é boa, se é má, se é inteligente, se é ignorante. Está tudo junto no plano espiritual. Os bons alçarão para as cidades espirituais a que fizerem jus. Aqueles materialistas geralmente ficarão no plano físico, ainda por um espaço de tempo. E aqueles que foram maus vão estar oscilando entre esse plano físico e o astral inferior. Existem muitas moradas na casa do Pai, para cada um, para cada elemento. Por pior que ele seja, por melhor que ele seja, há muitas moradas. Todas se adequam ao estado evolutivo do ser. Porém, uma coisa é sabida, que tudo conclama para a nossa evolução. Aonde estejamos, em qual condição nós estejamos, com quem nós estejamos, nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas corretas para o nosso desenvolvimento. Eu gostaria de falar muito mais do que eu já falei até agora sobre, por exemplo, os nossos entes queridos que já desencarnaram, onde eles estão, como eles retornarão. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto para desenvolver um assunto tão extenso. Aliás, tudo que a gente vai falar de espiritismo é extremamente extenso e complexo. Mas pelo menos essa ideia inicial de quem nós somos, eu acho que deu para passar. Que nós somos seres imortais, que ora estamos estagiando nessa vida física, daqui a algumas décadas, espero que muitas, nenhum de nós mais existirá. Terá outra geração nos substituindo. E aonde nós estaremos? Estaremos na verdadeira pátria, aonde nós verdadeiramente viemos. Às vezes,
planejando o nosso retorno novamente para esse plano físico, completar o nosso estágio evolutivo. Então a vida, ela é constante. A gente fecha o olho na matéria aqui, abre o olho no plano espiritual ali, imediatamente. Então não tenhamos medo, não tenhamos receio do que nós falamos plano espiritual. Nós somos esses espíritos que habitam o universo. Ora, hoje estamos encarnados. Amanhã, talvez, já estejamos do lado de lá. Mas continuamos sendo a mesma pessoa, o mesmo ser, o mesmo indivíduo, com as mesmas intenções, com os mesmos sentimentos, com a mesma carga evolutiva. Que nós nos norteemos nessa viagem imensa pelo Evangelho que Jesus nos concedeu. Quando nós seguimos as nossas trilhas, né, em conjunto com o Evangelho, com toda certeza, o porto seguro será o nosso destino. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.